Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular em crochê filé. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais, link para fazer download do gráfico e a marcação de tempo para todas as carreiras, assim facilita na hora de repetir o desenho e formar o comprimento do seu tapete. Se você já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando então a segunda parte do passo a passo, nós já temos aqui um total de 14 carreiras prontas e eu vou começar agora a carreira de número 15. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas duas correntes. Então vou fazer mais 2 pontos altos em cima dos próximos pontos e 2 pontos altos no espaço de duas correntes para completar essa sequência com 5 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de duas correntes faço 2 pontos altos, 5 e 6, e vou seguir em cima dos próximos pontos, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. Faço 2 pontos altos no espaço de duas correntes e vou seguir em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e começo no espaço de duas correntes fazendo 2 pontos altos. Vou continuar em cima dos próximos pontos altos e fazer mais 2 pontos altos no próximo espaço de duas correntes. Olha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. No espaço de duas correntes faço mais 2 pontos altos, completando então uma sequência com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de duas correntes faço 2 pontos altos, 5, 6. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no próximo, vou fazer sequência com 10 pontos altos. 2, 3, 4, faço 2 pontos altos no espaço de duas correntes, 5, 6, e vou continuar em cima dos próximos pontos, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e agora eu vou fazer sequência com 5 pontos altos para finalizar também a carreira de número 15. Olha, 3, 4, 5 pontos altos, finalizando então a carreira de número 15. Vou começar a carreira de número 16 fazendo duas correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho. Vou completar agora uma sequência com 7 pontos altos, já contando com as duas correntes então que fizemos para virar o trabalho. 3, com esse aqui. 4, 5, no espaço de duas correntes faço mais 2 pontos altos, 6, 7 pontos altos. Faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto, vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5,
6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, 1, 2, e vou seguir em cima dos próximos pontos até completar uma sequência com 6 pontos altos novamente. 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou fazer mais uma vez sequência com 6. Olha, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes, faço 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes, completo mais uma sequência com 6 pontos altos, fazendo mais 2 pontos aqui, olha. 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar agora uma sequência com 7 pontos altos e assim a gente finaliza também a carreira de número 16, olha. 4, 5, 6, 7 pontos altos, finalizando a carreira de número 16. Vou começar a carreira de número 17 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha, viro o trabalho e vou completar agora uma sequência com 9 pontos altos. Contando com as 2 correntes que fizemos para virar, tenho já 2 pontos altos, 3, 4, 5, 6, 7. No espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando então sequência com 9 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. Faço 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 2, e vou completar os próximos em cima dos próximos pontos altos. 4, 5, 6. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 5 pontos altos, começando aqui, olha, no espaço de 2 correntes, fazendo 2 pontos altos, vou seguir em cima dos próximos pontos, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, vou no próximo espaço de 2 correntes e prendo com ponto baixo. Essa alça aqui, olha, ficou bem no meio do tapete, tá? Esse espaço de 2 correntes é bem no meio do tapete. Vou fazer novamente alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha, vou pular 3 pontos de base, começo no próximo e vou fazer novamente sequência com 5 pontos altos. 1, 2, 3 e vou completar aqui, olha, no próximo espaço de 2 correntes com mais 2 pontos altos. Tenho então sequência com 5 pontos altos logo após as 2 alças com 5 correntes.
Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes faço 2 pontos altos, completando sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço 2 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar agora uma sequência com 9 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. Nove pontos altos, finalizando então a carreira de número 17. Vou começar a carreira de número 18 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, e vou completar agora uma sequência com 3 pontos altos, já contando com as 2 correntes que nós fizemos para virar. Tenho aqui então sequência com 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer agora uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando então sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo espaço de 2 correntes, fazendo 2 pontos altos, e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, vou completar agora uma sequência com 4 pontos altos. 3, 4. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou prender com ponto baixo no meio da próxima alça de 5 correntes, olha, bem no meio da alça. Faço novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo na próxima alça de 5 correntes. Novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5, enrolo o fio na agulha. Vou pular 3 pontos de base, começo no próximo e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim aqui no meio. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, 5, 6. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo espaço fazendo 2 pontos altos e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 3 pontos altos e assim finalizar a carreira de número 18. 2, 3 pontos altos, finalizando então a carreira de número 18. Vou começar a carreira de número 19 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho e vou fazer agora uma sequência com 9 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que nós fizemos para virar. Tenho então 2, 3, no espaço de 2 correntes faço mais 2, 4, 5 e vou continuar em cima dos próximos pontos, 6, 7, 8, 9 pontos altos, então, começando a carreira de número 19. Vou fazer 2 correntes de espaço,
pulo 2 pontos de base e vou fazer uma sequência com 2 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. Olha. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, 5, 6. Faço 2 correntes, 1, 2, pulo 2 pontos de base, vou fazer agora uma sequência com 5 pontos altos. Veja que eu começo em cima dos pontos altos, olha, e aí chega na alça de 5 correntes. Aqui então nós vamos completar com mais 3 pontos altos, abraçando assim essa alça com 5 correntes e completar aqui a sequência com 5 pontos altos, olha. Vou fazer 5 correntes de espaço, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo na próxima alça de 5 correntes, bem na metade dela. Essa é a alça do meio. Novamente 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Enrolo o fio na agulha. Vou no final dessa próxima alça de 5 correntes e vou fazer aqui 3 pontos altos. Faça bem no final, tá? Para não ficar separado aí os pontos. Olha, 3 com esse aqui. Porque em seguida nós vamos completar 5 pontos altos em cima dos próximos pontos de base. Olha. Vou seguir então em cima de mais 2 pontos, completando aqui uma sequência com 5 pontos altos, só lembrando que eu comecei fazendo 3 pontos na alça de 5 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos, e vou completar uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no espaço de 2 correntes eu faço somente 2 pontos altos. Faço novamente 2 correntes, pulo 2 pontos de base e agora eu vou fazer uma sequência com 9 pontos altos e assim a gente finaliza também a carreira de número 19, tá? Aqui é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no espaço de 2 correntes, olha, faço mais 2 pontos altos, 6, e faço ponto alto em cima dos próximos pontos, 7, 8, 9 pontos altos, finalizando também a carreira de número 19. Vou começar a carreira de número 20 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho. Vou completar aqui agora uma sequência com 7 pontos altos, já contando com as 2 correntes que nós fizemos para virar. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço uma sequência com 6 pontos altos. Veja que eu comecei no espaço de 2 correntes, vou seguir em cima dos próximos pontos, 4, e no próximo espaço de 2 correntes também, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, novamente sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes, completo novamente 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo em cima do próximo ponto, mais uma sequência com 6 pontos altos, olha, 2, 3, cheguei na alça com 5 correntes, então vou fazer mais 3 pontos altos na alça com 5 correntes, completando aqui mais esta sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, enrolo o fio na agulha, vou no final da próxima alça de 5 correntes, começo fazendo 3 pontos nesta alça, abraçando a alça assim já no final da alça, olha, 3, e vou completar uma sequência com 6 pontos altos em cima dos próximos pontos. 4,
5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer mais uma sequência com 6 pontos altos, começando no espaço de 2 correntes, 2, e vou completar a sequência aqui em cima dos próximos pontos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, mais uma sequência com 6 pontos altos, começando no espaço de 2 correntes, ponto alto em cima dos próximos pontos, e no próximo espaço de 2 correntes também. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e agora eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos e assim, olha, é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto para a gente finalizar a carreira de número 20 com essa sequência também de 7 pontos altos. Sete pontos altos, então, finalizando a carreira de número 20. Somente a primeira e a última sequência tem 7 pontos altos. Todas as outras sequências aqui nessa carreira têm um total de 6 pontos altos, pulando 2 pontos de base. Vou começar a carreira de número 21 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e viro o trabalho, e vou completar agora uma sequência com 5 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que nós fizemos para virar. 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Olha, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no próximo espaço de 2 correntes, eu faço mais 2 pontos altos. Chegando no espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando então sequência com 10 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo ponto, vou fazer sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, no espaço de 2 correntes faço 5 e o sexto. 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Vou seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos. 3, 4. Chegando no espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos. 5, 6. E vou seguir em cima dos próximos pontos. 7, 8, 9, 10 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no próximo espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Só seguir com ponto alto em cima desses próximos pontos e fazer mais 2 pontos altos no próximo espaço de 2 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, no espaço de 2 correntes, faço 2 pontos altos, completando então sequência com 10 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 5 pontos altos. E assim, olha, só seguir com ponto alto em cima de ponto alto. E aí a gente completa também
a carreira de número 21, então, com essa sequência de 5 pontos altos. Finalizei aqui a carreira de número 21, então, com sequência de 5 pontos altos. Vou começar a carreira de número 22 fazendo 2 correntes, enrolo o fio na agulha e vou fazer uma sequência com 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes e vou fazer uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e novamente sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes faço mais 2 pontos altos. 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer sequência com 6 pontos altos mais uma vez. 2, 3, 4. No espaço de 2 correntes, faço mais 2 pontos altos, completando mais uma sequência com 6 pontos altos. Faço 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, vou no próximo ponto e faço mais uma sequência com 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, começo no espaço de 2 correntes fazendo 2 pontos altos e vou completar mais uma sequência com 6 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base e faço sequência com 6 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, mais uma sequência com 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, vou fazer sequência com 3 pontos altos, finalizando a carreira de número 22. Temos um total de 22 carreiras prontas e agora, para completar o comprimento do meu tapete, eu vou começar a repetir da carreira de número 3 até a carreira de número 22. Ou seja, a carreira de número 23 é igual à carreira de número 3, a 24 igual à carreira 4, a 25 igual à carreira 5, a 26 igual à carreira 6, e assim por diante você vai seguir repetindo novamente carreira 3, 4, 5, 6, 7 até chegar à carreira de número 22 novamente. Quando chegar na 22, você começa a repetir novamente da carreira de número 3 até a 22. Lá no final do tapete, quando estiver completando o comprimento do tapete, então você repete somente da carreira de número 3 até a carreira de número 14, tá? Ou seja, tudo que nós fizemos lá na primeira parte do passo a passo. Isso para que o início e o final do tapete fique exatamente igual. Eu vou seguir repetindo então essas carreiras para formar o comprimento do meu tapete. Nós estamos finalizando também a segunda parte do passo a passo. O link para você continuar fazendo o seu trabalho eu vou deixar na descrição do vídeo. Um forte abraço e até a próxima parte do passo a passo.